Eu escondi a depressão de mim próprio. Eu tentei fugir daquilo, eu tentei fingir que não a tinha, porque não é fácil lidar com ela, não é? E portanto, eu não penso que seja uma perspectiva justa que os outros à minha volta tenham que a compreender quando eu próprio não consigo. Eu próprio senti que tive dificuldade em querer aceitar e se calhar compreender, não é? Eu tinha 19 anos e isto já foi há alguns anos. Eu acho que na altura não só não se falava do tema, como eu não tinha abertura à minha volta sequer para ter alguém com quem falar sobre isto, por um lado, e por outro, para eu próprio conseguir encará-lo. Eu era certamente uma pessoa triste e claramente houve um momento na minha vida em que de repente o meu corpo deu-me um sinal de que tinha partido, não é? Que foi, eu perdi 10 quilos em 2 ou 3 meses, uma coisa muito violenta e portanto aí foi um momento em que talvez a coisa tenha partido, não é? Mas portanto eu tinha esses sintomas, eu tive uma úlcera no estômago, eu vomitava muitas vezes por mero stress, eu sofri imenso a seguir a saídas à noite. A medicação para mim foi das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, nesse aspecto, porque eu lembro-me de, anos mais tarde, quando de facto consegui procurar ajuda e já ter maturidade para perceber como é que podia ser ajudado, eu lembro-me de um dia acordar e não estar triste. Só que a última vez que eu não tinha sentido assim tinha sido há tantos anos que uma pessoa se esquece. E eu sinto ainda hoje que a depressão está sempre ali, não é? E isto porque de facto passa a ser um bocadinho do que nós somos. Miguel, vamos começar naquela consulta de medicina familiar, aos 19 anos, em que a médica lhe diz que tem uma depressão. Como é que se chega aí aos 19 anos? Olá, Carla. De facto, na altura foi um acontecimento bizarro, não é? Para uma pessoa de 19 anos. Eu tinha uma série, talvez, de sintomas que na altura levou a uma consulta de medicina geral e que eu jamais adivinharia que ia dar um diagnóstico destes, não é? Tinha perdido muito peso muito rapidamente, tinha problemas a comer, tinha imensas dores de estômago, tinha, claro, ansiedade muito alta, mas que eu não percebia o que era, na verdade. Achava que estava preocupado com os sintomas físicos. Sim, e de facto dei por mim naquele consultório de uma médica de família, não é? De medicina geral, em que ela me disse isso, assim, frontalmente e de uma maneira muito, muito construtiva, mas de facto é muito difícil para um rapaz de 19 anos sequer encarar e ter a certeza sequer que está a querer perceber o que a médica lhe está a dizer. E pronto, ela na altura explicou-me, tens aqui uma série de comprimidos que é importante tomar, vais ter que ficar daqui a pouco tempo e por coincidência aquilo aconteceu um bocadinho antes do verão e claro que um jovem aos 19 anos antes do verão tem a cabeça noutro sítio totalmente e se calhar durante as próximas semanas ia ter uma vida que não se compaginava nada com aquilo. E de facto, aquela realidade de isto é o que tu tens, é uma realidade que aos 19 anos, para um rapaz, é muito difícil de sequer compreender, ou se calhar pior, de querer compreender e de querer aceitar esse diagnóstico. E portanto foi muito difícil, o resultado não foi brilhante. Não foi brilhante porquê? Porque quase que recusou o diagnóstico, não cumpriu o que a médica lhe disse? Sim, eu não cumpri, no sentido de... Eu próprio senti que tive dificuldade em querer aceitar e se calhar compreender, não é? Eu tinha 19 anos e isto já foi há alguns anos. Eu acho que na altura não só não se falava do tema, como eu não tinha abertura à minha volta sequer para ter alguém com quem falar sobre isto, por um lado, e por outro, para eu próprio conseguir encará-lo. Eu lembro-me... Mas pensou o quê? Pensou que era maluquinho, como tanta gente aqui assume nestas entrevistas, que sente que é assim que passa a ficar a ser visto? Não, mas eu lembro, nunca achei que fosse maluquinho, mas lembro de ficar muito assustado. Lembro-me de facto, de repente dar um nome à coisa, não é? E isso ser muito assustador, sobretudo sendo um nome tão pesado, depressão. E isso causa-me ainda mais sofrimento e uma certa paranoia, mas eu não sei se de uma forma de defesa natural eu não quis mesmo aceitar aquilo, eu tentei fugir daquilo. E houve um episódio muito
muito estranho, que foi, passado umas semanas, eu estava de férias com alguns amigos e havia uma médica na casa onde eu estava e ela chamou-me, ainda hoje não sei explicar isto, mas ela chamou a atenção: Miguel, reparei que estás a tomar uns comprimidos e tu não podes guiar quando tomas esses comprimidos. E eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu tinha 19 anos, estavam os meus amigos ali todos à minha volta e aquilo foi... Eu tentei esconder-me no buraco mais profundo que pude encontrar. Infelizmente, talvez esse buraco mais profundo fosse dentro de mim próprio e portanto, eu não conseguia resolver aquilo ali. Eu não tinha forma, não tinha estrutura à minha volta com quem eu pudesse falar ou que eu pudesse sequer olhar e perceber: ok, eu tenho abertura para com esta pessoa lhe dizer eu não consigo fazer isto hoje, ou eu não consigo... E eu não tinha o vocabulário, não tinha a informação à minha volta e, portanto, eu acho que a reação natural de um jovem de 19 anos perante um desconhecido tão marcante como é essa palavra, que é a depressão, foi a reação mais natural que eu podia ter tido, que foi tentei escondê-la de mim próprio. E isso, claro que foi um grande erro. Uma grande vergonha foi o que sentiu na altura, ainda assim foi tomando a medicação. Eu fiz uma coisa muito parva, que foi, eu fui tomando a medicação e guardei alguns dos medicamentos comigo, porque sabia que ia ter ataques de pânico no futuro, então deixei-os ali de parte, para emergências mesmo. E eu lembro-me portanto, estes medicamentos foram passados aos 9 anos, eu lembro-me de passado alguns anos, aquilo já estava completamente fora de prazo, mas dava-me uma segurança tê-los comigo. E eu só os tomaria numa situação de emergência, que quando tinha ataques de pânico, que infelizmente se foram sucedendo a uma cadência cada vez maior e com mais regularidade, mas lembro que me dava uma segurança enorme e é absurdo, mas lembro-me de os ter, por exemplo, no tabuleiro do carro, ou na minha mochila, ou na gaveta no trabalho mais tarde, quando comecei a trabalhar, e de certa forma dava-me uma segurança saber que eles estavam ali. Mas eu não estava a ser acompanhado por nada, nem por ninguém. Não é? Então, tomou a medicação, não partilhou esse diagnóstico com ninguém, mas teve efeitos práticos essa medicação? Sentiu-se melhor, sentiu-se diferente, mesmo nessa fase inicial da vergonha e de tentar resolver isso consigo próprio? Sim, eu acho que os medicamentos, e eu depois voltei a perceber isso mais tarde, quando voltei a ser medicado, muitos anos depois, os medicamentos de facto têm aquilo é forte, não é? O que é que faz? O que é que fazem? Eu tenho alguma dificuldade em sequer descrever nessa altura, sei dizer mais tarde o que é que me fez, mas a medicação para mim foi das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, nesse aspecto, porque eu lembro-me de, anos mais tarde, quando de facto consegui procurar ajuda e já ter maturidade para perceber como é que podia ser ajudado, eu lembro-me de um dia acordar e não estar triste. Só que a última vez que eu não tinha sentido assim tinha sido há tantos anos que uma pessoa se esquece, não é? E aquele sentimento de profunda tristeza e de um mundo muito sombrio, onde há sempre uma sombra sobre nós, não é? E há sempre quase um peso que nos puxa muito, muito para baixo e que não nos deixa sair da cama, não nos deixa ir trabalhar, não nos deixa, às vezes, partilhar alegria com as outras pessoas ou celebrar também coisas boas. Mas lembro-me da medicação ter esse efeito. E se calhar por isso é que eu sempre me agarrei aos comprimidos, mesmo por já estarem tantos anos fora do prazo, porque eu sabia que numa emergência havia eram vários tipos de comprimidos, e havia um específico que me acalmava. E saber que ele estava lá, acho que me dava uma certa segurança. Mas quer dizer que o Miguel, aos 19 anos, com ou sem nome àquilo que sentia, já era uma pessoa triste? Eu era certamente uma pessoa triste e claramente houve um momento na minha vida em que de repente o meu corpo deu-me um sinal de que tinha partido, não é? Que foi, eu perdi 10 quilos em 2 ou 3 meses, uma coisa muito violenta e portanto aí foi um momento em que talvez a coisa tenha partido, não é? Mas portanto eu tinha esses sintomas, eu tive uma úlcera no estômago, eu vomitava muitas vezes por mero stress, eu sofri imenso a seguir a saídas à noite, o álcool fazia-me, ainda me faz hoje em dia na verdade, um mal terrível e pronto, e quando se tem aquela idade, quando se é rapaz e tem muito aquela masculinidade toda à volta, de vamos beber copos, vais virar um copo, não sejas maricas, tens que beber isto, não é? Porque
depois é toda essa linguagem enfim, que nós certamente não fazemos por mal entre os rapazes, mas quer dizer que é completamente inaceitável, mas que nós não nos podemos, nós estamos ali num meio que é muito masculino, é muito pouco aberto para falarmos uns com os outros, não é? Um rapaz não manda uma mensagem a um amigo a dizer estou triste, ou queres beber um café comigo porque eu não estou bem. Os rapazes não fazem isso, ou pelo menos no meu tempo não faziam, espero que eu já o faça. Não diz, precisamos de falar. Não. Mas isto quer dizer, com a tristeza e com esses incómodos físicos todos que tinha, era bom aluno, tinha amigos, tinha uma vida social que lhe podemos chamar normal. A depressão não lhe tirou isso? Não, eu tive muita sorte, sempre tive um grupo de amigos, curiosamente, mesmo desde muito pequenino, e isso de facto é uma âncora muito importante na minha vida, em especial, mas outras pessoas terão outras âncoras que se calhar eu não tive, seja na família, seja, sei lá, no ambiente em que vivem, porque vivem num determinado sítio da cidade, ou numa aldeia, ou o que é que seja, ou por causa de uma religião, por exemplo. Tantas pessoas têm as suas âncoras, eu de facto tive sempre essa âncora dos meus amigos. Mas uma coisa muito difícil é que eu próprio tentei esconder a depressão de mim, não é? Portanto, eu jamais poderia sequer considerar que eles iam ter a capacidade para perceber também o que era isso, não é? Se eu próprio não tinha, eu que vivia isso, eu que estava a sofrer com isso, quanto mais as pessoas à minha volta, não é? Isso. E acha que as pessoas à sua volta não perceberam que não estava bem? Eu acho que nem sequer era uma expectativa justa que elas percebessem. Porque eu acho que elas podiam perceber, e eu lembro-me de pessoas, quer na família, lembro-me eu tinha uma avó muito querida que cheguei a ver com ela uma temporada, e ela, claro que dizia aquelas coisas de isto faz tudo ao contrário, quando é para estar a dormir está acordado, e quando é para estar acordado está a dormir, não é? E que é uma coisa que as pessoas que têm depressão fazem muito, certamente. E as pessoas não dizem isso com mal, não é? Com maldade. É uma forma de mostrar preocupação, eu acho. Digo eu, não sei. E eu acho que os amigos fazem a mesma coisa, que é, anda lá, vai ser giro, anda no futebol, anda não sei o quê. E fazem com a melhor das intenções, não é? E portanto, eu acho que a expectativa de ser compreendido, eu não posso ter essa expectativa em relação aos outros se eu não tenho essa própria expectativa em relação a mim próprio, não é? Se é que me faço compreender. Eu escondi a depressão de mim próprio. Eu tentei fugir daquilo, eu tentei fingir que não a tinha. Porque não é fácil lidar com ela, não é? E portanto, eu não penso que seja uma perspectiva justa que os outros à minha volta tenham que a compreender quando eu próprio não consigo. Já disse que teve ataques de pânico. Lembra-se do primeiro? Lembra-se de algo mais marcante? Como é que eles foram aparecendo e como é que os identificava? O primeiro foi extremamente patético, porque eu achei que estava a morrer, não é? Porque é isso que se sente quando se tem um ataque de pânico, então eu fui para o hospital, sozinho. Aí por volta dos 19 anos? É possível. Por volta da cidade. E isso, eu fui para o hospital e eles estiveram lá e faziam coisas e eu não sabia o que se passava, não me lembro, agora não sei precisar, penso que uma pessoa amiga veio ter comigo porque eu estava preocupado, estás a morrer. E eles mandaram-me sentar numa cadeira, eles perceberam o que era. E acho que até me explicaram. Aliás, acho que não, eu tenho a certeza porque eu me ficava bastante indignado, que é, não, vocês não estão a perceber, eu não consigo respirar, eu não consigo mexer o meu corpo, eu não consigo... E eles, não, nós percebemos o que é que tu tens e a cura é ficar aqui sentado. E assim foi. Mas lá está, é um episódio, eu vou para o hospital, mas aqui não há nenhum tipo de acompanhamento, não é? Não há forma de ligar isso ou de haver alguém que, no passado uma semana, me liga, olha, tiveste este episódio, agora se calhar vamos ter que controlar isto, não é? Isso não acontece, o sistema não está preparado para isso e se calhar mesmo os nossos laços familiares e os nossos laços de amizade ou mesmo nos locais de trabalho e nas escolas e em tudo mais não estão e na altura então não estavam mesmo todo, eu acho. Não estão preparados para isso, não é? Acho que se tem feito um grande caminho desde aí, eu tenho 31 anos agora, portanto já passou algum tempo e acho que hoje em dia as pessoas, aliás, eu estou aqui, não é? Estamos aqui. Portanto, acho que se calhar hoje em dia se vai construindo um bocadinho esses caminhos. Mas aí não havia sequer esse mecanismo, portanto, nem essa situação de achar que estava a morrer o fez tomar consciência que era preciso levar mais a sério a depressão. Oh, Carla, sabe, eu sinceramente, eu levei aquilo a sério. Eu tinha muito medo. Muito medo.
Eu não... E eu acho que uma pessoa tenta esconder de si próprio isto. E eu acho que eu sabia, porque para além de me terem dito, eu sentia aquilo todos os dias, não é? Mas é como lhe digo, chega a um ponto em que passa um ano, a pessoa tem N ataques de pânico, tem N dias em que sair da cama parece a tarefa mais difícil do mundo. Eu não consigo explicar que até hoje, de todas as coisas que fiz na minha vida, que foram várias, talvez nunca tenha havido nada tão difícil como algumas vezes sair da cama de manhã, quando estive muito doente. E essa dificuldade é mesmo difícil de encarar, sobretudo quando não temos... Quando estamos rodeados e de imensa gente que gosta de nós e que se preocupa connosco e que olha por nós e que partilha o local de trabalho connosco e que, ou com os bancos da faculdade, mas que eles próprios não têm essas ferramentas para lidar com isso, não é? Da mesma maneira que eu não tinha as minhas próprias ferramentas para saber lidar. A doença foi-se agravando então e os aumentos, os ataques de pânico foram aumentando, a frequência, a intensidade? É curioso isso, porque sabe que eu acho que chega-se, pelo menos o que eu senti em relação a mim é que eu cheguei a um ponto em que aquilo era o meu normal, não é? Era aquela profunda tristeza, aquela dificuldade em comer, aquela dificuldade em... eu sabia que havia determinadas situações em que o meu corpo ia reagir de uma determinada maneira e eu acho que ao fim dos anos eu esqueci-me, no sentido de aquilo é o que eu sou, não é? E na verdade vai sempre continuar a ser o que eu sou. Uma pessoa que tem uma depressão, eu não sei se nós nos curamos, não é? Eu digo que tive alta e digo isso, foi dos momentos mais felizes da minha vida, o dia em que tive alta, e certamente falaremos sobre isso, mas a depressão, acho que era o Winston Churchill que dizia, eu acho que isto é mentira, mas é uma daquelas histórias que é boa contar, que ele dizia I have a black dog and he's always with me. Ou seja, eu tenho um cão preto, ele está sempre ali. E eu sinto ainda hoje que a depressão está sempre ali, não é? E isto porque, de facto, passa a ser um bocadinho do que nós somos, da mesma maneira que alguns traumas que nós tínhamos tido quando éramos mais novos, ou não é? As situações que nós vivemos enquanto crescemos, as pessoas com quem nos damos, acabam por marcar aquilo que nós somos. Eu não sinto que seja uma pessoa errada ou não normal por ter tido ou por ter uma depressão. Eu acho que as pessoas que têm depressão não são pessoas... São pessoas normais, aquilo é o que elas são, não é? São pessoas normais, são pessoas que têm um problema que felizmente se pode resolver muitas vezes, como foi o meu caso. Portanto, aquilo fazia parte do que eu era, mas a verdade é que, como lhe estava a dizer, foi-se tornando normal os ataques de pânico. E eu às tantas já sabia, eu se fizer isto, eu já sei o que é que vai acontecer a seguir. O que era? O que é que lhe provocava ataques de pânico? Havia circunstâncias parvas, como, quer dizer, eu já sabia, por exemplo, se tivesse uma noitada e bebesse muito álcool, que isso me ia, com uma grande probabilidade, no dia a seguir dar um mal-estar, que não é um mal-estar normal de uma pessoa que tem uma ressaca. Ou seja, não é esse o problema. É um mal-estar no sentido de um sentimento de uma profunda solidão e de uma depressão muito, muito mais profunda ainda. Não sei porque é que é, se calhar algum psiquiatra podia-nos explicar o dia, não sei se o álcool é um depressivo, não sei porquê. Pronto, isso eram coisas menores, não é? Mas havia situações de muito stress à minha volta, que podiam ser no trabalho, podiam ser familiares, podiam ser, como todas as crianças de 9 anos, desgostos amorosos, ou talvez situações de instabilidade na faculdade, em casa, na família, que me podiam dar essa dificuldade, não é? E é interessante estar a dizer isso dos sintomas irem piorando, porque eu acho que, por um lado, uma pessoa não tem essa noção, porque percebe que ter um ataque de pânico faz parte do que eu sou. Enfim, eu tenho um ataque de pânico e eu escondo. Eu lembro-me de estar na faculdade e ir para a casa bem esconder-me porque estava a ter um ataque de pânico e não queria que ninguém me visse, porque é uma visão terrível. Eu não sei, a maioria dos meus ataques de pânico eu não me conseguia mexer. Era uma visão, e das poucas vezes que aconteceu estar alguém a ver aquilo a acontecer, eu penso que foi absolutamente traumático tanto para mim como para outra pessoa. Porque o que é que lhe acontecia? Bloqueava isso? Ficava rígido? Sim, eu era um peso morto. Eu sentia que estava a morrer, não é? De certa forma, mas eu lembro-me perfeitamente de uma vez estar a guiar um carro e ter um ataque de pânico. Quer dizer, eu achei, pronto, agora vou morrer aqui porque eu não consigo mexer-me. Parei o carro no meio, acho que era na Marginal, já não sei, já.
e a pessoa pensa que não consegue respirar, é como se estar dentro de um aquário debaixo de água, eu não consigo sair daqui, eu não consigo respirar, eu consigo ver o mundo à minha volta, mas eu não consigo reagir a ele. E essa sensação de angústia, de por vezes nem sequer conseguir falar ou berrar, e de querer berrar porque ajudem-me, eu não me consigo mexer, é uma situação que uma pessoa quer fugir das pessoas e não quer que as pessoas vejam isso. Eu lembro-me de me esconder das pessoas, de não querer que as pessoas assistissem a isso, porque tinha vergonha. Não é? Isto tudo a acontecer, é como se o Miguel tivesse incorporado a doença e passasse a fazer parte da sua própria identidade, quando, quer academicamente, quer depois profissionalmente, porque a depressão percorre esse tempo todo, se pode dizer que é uma pessoa bem-sucedida. Não, ou seja, não teve impacto nos resultados académicos, na produção académica e profissional. Talvez tenha tido na produção académica, certamente. E talvez não na parte profissional, porque eu sinto que se calhar um dos mecanismos que eu usei para me entreter e para me esconder foi trabalhar muito. Eu sempre tive 2 empregos, por exemplo. Ou era dar aulas na faculdade, e enquanto tinha um emprego a tempo inteiro, quer fosse eu trabalhei há alguns anos no bairro de Zambojal, na Cova da Moura, como diretor executivo de uma ONG. Cheguei a ser advogado estagiário, tive uma data de coisas e sempre tive esses 2 empregos, não é? que me mantinham entretido e me davam uma sensação de eu consigo provar-me, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam. Mas a verdade é que... E nesses locais sente que tinha menos ataques de pânico? Ou podia acontecer também? Não, era horrível. Era sempre... Ou seja, eu sentia que aquilo me entretia no sentido de tu tens um objetivo e tens as coisas para fazer. Mas eu muitas vezes não conseguia de todo fazê-las. Eu sinto que havia dias inteiros em que eu não conseguia absolutamente fazer nada. Não tenho a menor dúvida disso. E talvez tivesse que haver dias em que eu tinha que compensar por esses dias que tinha de atraso, não é? O que eu sentia é que, de facto, tinha esta necessidade de trabalhar muito para conseguir fazer as coisas que eu achava que eram importantes e que ainda hoje acho, não é? Eu continuo a ter vários empregos ao mesmo tempo. E sinto que era um escape possível, esse de, ok, eu vou fazer isto, eu vou-lhe dar um exemplo. Houve uma altura da minha vida em que dava aulas na faculdade, trabalhava no Zambojal, no bairro de Zambojal, que é na Amadora, um bairro praticamente pobre, fazia uma estrada à noite e aliás, há fotografias minhas dessa altura, eu era um cadáver. Aquilo não era um ser humano funcional. Magro. Muito magro. Consegui fazer todas essas 3 coisas com muita competência. Com a salva de vida modesta, todas correram muito bem. Tive ótimas notas no mestrado, de facto, mas aquilo saiu-me muito caro no meu corpo, não é? E algumas coisas que eu acho que nunca mais as recuperei. Eu não sei, às vezes ainda olho ao espelho e penso, mas que olheiras são essas que tu tens, não é? E que cansaço é esse que tu levas contigo. E eu acho que pode haver essa altura de uma pessoa partir, de certa forma, mas eu sempre tive essa necessidade de explorar esse meu lado e de demonstrar que era capaz de conseguir fazer coisas apesar do que tinha. E sim, acho que fui conseguindo fazê-las, mas é muito custo. É muito pessoal custo. Também, não é? Quanto tempo é que está a aguentar esta situação até que tem um clique para pedir ajuda? Quantos anos passaram? Porque estamos a falar de uma doença que começa aos 19, mas que vai até aos 27 anos. Exatamente. É muito tempo, foi muito tempo de sofrimento. E há coisas absurdas nesse percurso. Eu lembro-me como estava a dizer, dos sintomas irem piorando, eu lembro que às tantas, a minha namorada, com quem me vou casar, aliás, que apanhou o fim desse meu percurso, eu tinha tremores nas mãos de tal forma, não eram tremores assim, eram tremores assim, que está doente, não é? E é extraordinário, porque eu tinha tremores nas mãos, incontroláveis, e eu nem nessa altura sequer ponderei que esses tremores podiam ser por causa da minha depressão. Eu estive num não sei, uma data de médicos, fazia ataques e entrar naquelas máquinas. Aliás, tive um ataque de pânico dentro de uma dessas máquinas, porque aquilo é terrível.
E ele, não, você está ótimo, não sei explicar esses tremores, não é? E de facto, até procurar ajuda profissional, mais tarde, já aos 27 anos, eu essas coisas... Ignorava esses ou sintomas, não associava? Eu sinto, olhando agora para trás, que eu só podia estar a fingir que não sabia. Porque, naturalmente, eu quando tive úlceras no estômago, eu curei as úlceras a muito custo, aliás. Curei, não sei se aquilo se cura, mas pronto, passei sofrimentos com isso. Lá com os medicamentos e com as coisas todas, mas para mim eram problemas isolados. Porque eu queria mesmo esconder aquilo de mim. E isso é muito complicado. As coisas foram piorando, eu tinha estes tremores, não tinha ataques de pânico constantes, estava numa situação muito difícil. E a forma como uma pessoa chega de facto à cura pode ter vários caminhos, e no meu caso foi um caminho completamente aleatório. Completamente aleatório. Eu lembro-me, fui à casa da minha mãe visitá-la e havia lá um livro de um autor espanhol, que nem sei o nome, mas que o livro, o título é só A Depressão. É um livro com uma capa azul e tem assim o que eu penso ser um rapaz assim a espreitar por entre duas fissuras. Eu pensei, curioso, um livro sobre depressão, e depois vi tradução e dizia o nome do tradutor, que é um amigo meu, mais velho, que é médico. Eu pensei, vou-lhe mandar uma mensagem, vou dizer, olha, não sabia que tinhas traduzido este livro, e folhei o livro. E uma das coisas que dizia no livro era precisamente aquilo que eu lhe estava a contar ao início, que é um dos erros mais comuns das pessoas à volta de quem tem depressão, é precisamente dizer, não consegues sair da cama, mas porquê? Sai, está um dia tão bonito. Não consegues trabalhar? Não, claro que consegues, anda a trabalhar. Não consegues jantar fora connosco? Não, mas anda, e vem. E o livro explicava isso e eu, de repente, aquilo abriu-se luz. E eu pensei, é exatamente isto que eu tenho. E a minha sorte foi que, precisamente, o tradutor era meu amigo. E foi ele que me disse, Miguel, mas tu sentes isso, eu ajudo-te. E foi ele que me apresentou ao psiquiatra, que mais tarde me veio a salvar, não é? E com toda essa medicação. E, portanto, eu acho que houve essa parte do acaso, houve essa parte também de uma angústia enorme que se ia, como a cara disse, agravando, de maneiras diferentes e com coisas diferentes. Mas houve uma sorte enorme que eu tive na vida, houve várias sortes enormes que eu tive na vida, mas houve este acaso, que foi ter acesso a uma pessoa que era médica e que me pôde ajudar, e pôde me pôr em contacto com um psiquiatra que no fundo me salvou. Ou seja, 8 anos depois desse primeiro diagnóstico, dessa consulta quase de rotina, no médico de família, começa a valorizar esse diagnóstico da depressão. Marca consulta com esse médico, mais uma vez, com a âncora de um amigo. Exatamente. E aqui, quer dizer, há imensas... Repare, eu tenho isto muito claro na minha cabeça, que a nossa vida é marcada por imensos acasos, não é? Ninguém escolhe o sítio onde nasce, ninguém escolhe a quantidade de dinheiro que tem, ninguém escolhe o seu género, ninguém escolhe a cor de pele, ninguém escolhe... Calhou, não é? Calhou nascer em Portugal, podia ter nascido em Marrocos ou na Arábia Saudita. E a mim calhou-me ter nascido num meio muito privilegiado, que me dá acesso a este tipo de pessoas que são médicas e que depois são amigos do psiquiatra. Calhou-me ter essas facilidades na vida que me deram acesso a, por exemplo, ir para a universidade, que é uma coisa que na altura a maioria das pessoas não iam para a universidade, de todo. Hoje em dia já quase que vão, mas deu-me, portanto, a oportunidade de ter empregos e de poder pagar contas de psiquiatra, que é uma coisa que não está ao acesso de todo, que está ao acesso de todos, não é? E, portanto, eu vou acumulando estas sortes, não é? Que me permitem enfrentar isto, mas a maioria das pessoas jamais teria o poder, a capacidade e este contexto, seja socioeconómico, seja o capital social, não é? As pessoas que eu conheço e não sei o que mais, que o permitam fazer isso, não é? Antes da conta do médico. Antes da conta do médico, Antes da conta do médico. Essa primeira consulta, como é que foi? Vai para lá com uma atitude completamente diferente já de quem acredita que tem mesmo uma depressão, que tem aqui um problema. Isso também terá facilitado esse primeiro contacto? Eu penso que fui para lá com a angústia grande que levava e com ver sintomas a piorarem. E com a validação do amigo que diz, não há problema, vamos marcar uma consulta de psiquiatra porque isto resolve-se. E esse é de repente uma esperança, não é? que nos dão
E é uma boia que nos lançam que de facto nos permite ir à luta. E essa primeira consulta do psiquiatra foi fascinante, porque ele era uma pessoa extraordinária. Disse, então agora explique-me. E eu contei-lhe a história toda da minha vida. O que é que tinha corrido mal, que foram muitas coisas, por circunstâncias familiares, por circunstâncias de saúde, por circunstâncias absolutamente também aleatórias, muitas delas. Ele disse uma coisa que me deu imensa esperança, que foi, e você não acha normal sentir-se assim depois de tudo o que me contou? E essa validação eu contei a história da minha vida a um estranho, e ele dizer-me, Bolas, com isso tudo que me contaste, seria estranho se não estivesse assim nesse estado, não é? E essa validação de, espera, este sentimento que eu tenho é válido, isto que eu estou a sentir é válido e é verdadeiro, é muito liberatório, não é? Sobretudo quando se chega ao fim da consulta e diz, ok, agora vamos fazer um plano para tratar isto, porque isto é tratável. Quer dizer, é uma sensação que uma pessoa nunca mais esquece. A comparação que poderia fazer, e faço isto com o disclaimer que eu sou ateu, mas lembro-me que quando andávamos na escola e fiz a primeira comunhão, havia aquela coisa de se confessar a primeira vez. E nunca me esquecer da liberdade de espírito que isso dava. Eu lembro-me de estarmos todos a sair da comunhão aos saltos e não sei o quê. E eu lembro-me de sair desse consultório e ter exatamente a mesma sensação. E de pensar que bom, eu vou-me conseguir curar. Claro que a cura não foi imediata e a terapia demorou o seu tempo a fazer e foi muito difícil. A terapia é muito difícil, é muito duro, exige muita força, exige muita determinação, mas poder ter a esperança de que se pode ter um dia melhor e de que o que eu sinto é válido é único. E eu acho que é isso que pelo menos a mim foi isso que me pôde levar à cura. Pode-se dizer então que foi ao fim dessa primeira consulta, que perdeu finalmente a vergonha de enfrentar uma depressão? Não. Ainda manteve? Sim. Ainda não conseguiu contar nessa altura a ninguém ou a quase ninguém? Sim, eu acho que contei muito pouca gente. E não é fácil falar sobre estas coisas, como a Carla sabe. E também eu sinto que não é fácil para outras pessoas ouvirem-nos. Eu sinto que as pessoas têm medo, como eu acho que é natural. E lembro-me, a primeira vez que tentei uma aproximação eu tive uma depressão e fiz isto, as pessoas ficarem muito incomodadas no sentido de eu não sei sequer o que dizer a este rapaz, não é? Porque as pessoas não têm essa... Nós não ensinamos as pessoas a lidarem com estes problemas, não é? Nós podemos ensinar as pessoas a lidar com alguns problemas de saúde, mas estes problemas ainda são muito difíceis das pessoas o encararem, quer dizer... portanto, é difícil encontrar essas pontes e essa frontalidade de dizer eu tive isto. E depois eu acho... Quando conta, ou quando tentou contar a alguém, o que é que esperava que fosse a resposta? Porque isso é realmente uma perspectiva também nova. Eu acho que é muito interessante isso que está a perguntar, porque eu acho que ainda hoje há circunstâncias em que eu tento esconder isto, apesar de já ter falado em público mais que uma vez e de estar aqui. Porque uma pessoa pode sentir uma certa insegurança em relação ao estigma, não é? A pessoa pode sentir, profissionalmente, por exemplo. É um estigma ainda dizer que se teve uma depressão? Eu tenho medo de dizer muitas vezes, porque tenho medo que, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo pode achar que este tipo pode não ser fiável, porque pode não aparecer, pode ser emocionalmente instável, etc, etc. E, curiosamente, uma das coisas que aconteceu foi, eu quando me curei, se é que uma pessoa se cura, mas fui mais tarde depois viver para a Inglaterra, nesse mesmo ano, e aí as pessoas falam muito abertamente sobre o assunto, e eu lembro-me daquilo me causar um certo embaraço, de ter colegas que estão comigo a dizer eu tenho uma depressão e, portanto, eu vou tirar agora um dia, ou uma semana, ou um mês. E eu ficava, mas que... E eu lembro-me de mesmo nessa altura ainda ter alguma vergonha de dizer, eu também passei por isso. Mas a coisa vai-se construindo, e ter pessoas à nossa volta que validam isso, e ter organizações no trabalho que validam isso, ajuda muito, e dá-nos um à vontade para conseguir fazer soltar isso. A tal vergonha que falávamos. Vergonha. Vamos então a essa primeira consulta. Sai a sentir que vai começar um ciclo novo na sua vida, mas que é muito duro. O que é que... Houve medicação, e já disse que isso foi fundamental, e mais? O que
Qual foi o plano? Eu acho mesmo... Eu acho que há duas coisas importantes. Uma que é, eu sinto que as pessoas podem desvalorizar a ideia do psiquiatra, e isso é problemático, na minha opinião. Não sendo, ou seja, sou especialista no sentido da ótica do utilizador, não é? Eu passei por isso, eu não sei nada de psicologia nem de psiquiatria, mas aquilo é mesmo uma terapêutica, ou seja, eu tenho uma data de comprimidos com uma dosagem e ele explicou-me logo ali. Agora a ideia é, durante estes meses vais tomar estes dois, que era o Zoloft e o, já não sei, a sertralina, que é pronto, aqueles, o Xanax, não é? E depois vamos diminuir a dosagem deste, e depois aumentar a do outro, e depois diminuir deste, e a ideia é fazer um plano de cura eram não sei quantos meses. E isso é muito bom, porque é uma coisa muito, que uma pessoa consegue, é muito tangível, não é? E quase que parece frio, mas essa frieza dá-nos imensa confiança, não é? Porque da mesma forma que eu vou a um cardiologista e confio que ele sabe o que me está a dizer do meu coração, aquela approach tão objetivo e tão agora vais fazer isto e o resultado esperemos que seja bom, não é? Dá imensa confiança no processo, não é? E é muito interessante porque de facto uma pessoa começa a sentir que os comprimidos ajudam. Eu penso que, do que me lembro da minha medicação, há muitos altos e baixos, é mesmo muito duro. Aquilo que puxa muito para baixo, puxa muito para cima. Há dias em que nos sentimos muito livres, mas há dias em que nos sentimos muito pesados e até pouco funcionais. Mas eu tinha que conjugar isso com esconder isso no meu local de trabalho. Esconder no local de trabalho? Claro. Eu não tinha... repara, eu trabalhava numa ONG, eu era diretor executivo de uma ONG, na Amadora. Eu acho que as pessoas não estavam preparadas, quer dizer, eu não estava preparado para dizer a quem quer que fosse, pessoas que eu estivesse a gerir ou que estivessem a trabalhar comigo, que eu estou a tomar estes comprimidos e estou a fazer esta... Eu não fazia isso. Nem sequer aos meus amigos penso que disse na altura. Isso só mais tarde é que isso foi possível fazê-lo. Eu acho que tem que haver um momento de cura e de perceber o que é que se passou. E eu acho que isso demora algum tempo até estabilizar. Eu acho que hoje falo disto com alguma clareza, no sentido tenho claro na minha cabeça o que é que eu passei, o que é que eu senti, mas sem nunca esquecer que não houve nada nunca tão duro que eu tenha passado na minha vida. E como das coisas duras que passamos, nós tentamos sempre escondê-las de certa forma. E foi o que eu fiz, não tenho a menor dúvida. Portanto, a terapêutica foi sobretudo a medicação. Sem dúvida. Teve que mudar alguma coisa no estilo de vida? Foi-lhe recomendado que fizesse, sei lá, exercício? É um recurso que muitas pessoas dizem que é importante. É giro estar a dizer isso, porque o contrário também é verdade, não é? Ou seja, quando eu comecei, aos 19 anos, quando eu perdi o meu peso, quando isso tudo, eu deixei de fazer desporto, por exemplo. Eu deixei de fazer imensas coisas que gostava de fazer. E deixei mesmo, por completo. Deixei de ter gozo nesse tipo de hobbies que tinha. E pronto, isso acontece. Quando eu me estava a curar, quando estava nessa terapêutica, depois o que aconteceu foi, mas isso eu acho que foi meramente circunstancial, no meu caso, que foi quando acabámos a medicação, eu, por acaso, porque tinha prometido, deixei de fumar. Eu fumava muito, fumava 20 cigarros. Aliás, é giro porque o meu período de fumador coincidiu mais ou menos com o meu período depressivo. Não sei explicar porquê, mas eu fumava muitos cigarros. Aliás, eu dava aulas na faculdade e os alunos sabiam que era provável encontrar-me com o computador no sítio público para poder fumar, na parte do bar, porque eu fumava muitos cigarros. E deixei de fumar, mudei para a Inglaterra e esse quebrar com o passado, de facto, hoje dá-me essa clareza de perceber o que é que eu passei, o que é que eu senti, mas não diria que... Acho que diria às pessoas mesmo para não subestimarem a terapêutica e os medicamentos. Da mesma forma que não subestimam quando têm outras doenças, não é? E eu acho que eu ouço muito as pessoas, de facto, não sei se por medo, a não quererem enfrentar a ideia de ir a um psiquiatra e tomar o Xanax e tomar os comprimidos. E a verdade é que ainda hoje em dia, por vezes, quando às vezes amigos meus dizem que estou a sentir isto e aquilo, e eu, porque passei essa experiência, eu digo, olha,
que é o número do meu psiquiatra, ele a mim salvou-me. As pessoas dizem, não, psiquiatra, isso é muito... Isso é demasiado, não é? Isso é muito... it's too much, não é? E eu, se calhar, vou primeiro a um psicólogo. E eu digo-lhes... Nisto, para mim, foi muito claro. A minha experiência foi... O psiquiatra foi o que me salvou. Eu estava doente e ele curou-me. Tal como o cardiologista me curaria se eu tivesse um coração, não é? E era muito importante que esse trabalho fosse feito. E, quer dizer, se calhar também é um bocadinho por isso que estamos aqui hoje, para fazer um bocadinho esse trabalho de desconstruir. Esses ataques de pânico terríveis que descreveu, passaram quase logo a seguir ao início da medicação ou ainda teve de lidar com eles? Não, tinha que lidar muito. Até porque a medicação tem muitos efeitos secundários que às vezes são difíceis de lidar. Por exemplo, veja uma coisa, uma das coisas que o meu psiquiatra me deixou claro é que você não pode beber uma quantidade de mais medicamentos. Mas como é que uma pessoa aos 27 anos esconde isto, não é? Como é que se vai, por exemplo, para um casamento, ou uma festa, ou um jantar e é difícil, não é? Mas escondeu? Escondia? Sim, e pagava a consequência. A consequência era... O Miguel deixou de ser um camarada? Não. Desculpe, eu continuei a fazer a minha vida normal e isso custou-me caro. No sentido de que combinar álcool com os medicamentos não faz bem. E o meu psiquiatra deixou isso bastante claro e eu expliquei-lhe, olha, eu fiz isto, você não pode fazer isso. Isso é um risco grande. E sentia-se no meu corpo. E o corpo... E é muito interessante, porque isto é físico. Tanto como o sofrimento é físico, também a cura é física. E não está aqui na minha cabeça. Está aqui, há um peso no estômago, há um peso aqui, no centro de mim, há um peso. E esse peso que nos amarra à cama é um peso físico, não é um peso mental. Não é? Parece que tenho alguma coisa sempre na minha garganta que me impede de ir mais longe, de falar, de pensar direito, não é? E portanto a cura também é um bocadinho por aí, não é? A pessoa vai sentindo esses sintomas, essas cordas que nos prendem a deslaçar um bocadinho. E de facto culminou num dia que eu nunca me esqueci, que foi um dia que eu acordei e não estava triste. E passado, ou seja, foi um dia, eu lembro perfeitamente de estar a acordar e dizer, eu não estou triste. Aliás, eu tinha um flatmate na altura e eu lembro que nesse dia ele estava, mas estás tão bem disposto, e já não me lembro o que é que fizemos, mas tivemos um dia fantástico. E claro que houve dias a seguirem que não foram assim. E não é uma curva em que nós vamos sempre melhorando dia para dia, se não acontece dessa forma, infelizmente. É uma luta dura e que precisa de muita vontade. E precisa de termos a capacidade à nossa volta do contexto em que nós estamos para fazer essa luta. E infelizmente eu não tenho a certeza que toda a gente tenha tido a sorte que eu tive. Lá está, então vamos, porque há consultas para pagar. Pois. Caras. E são caras. E são muito caras. E não estão ao acesso das pessoas. E sabe, é particularmente perverso, porque eu tive, como lhe disse, tive estas duas sortes, que é, tinha 2 trabalhos bons, lá está, porque tive a sorte de nascer no meio que me permitiu andar à universidade e portanto, ter ordenados mais altos, tão simples quanto isso, eu sou um privilegiado, não é? Tive esse privilégio também de conhecer quem me apresentasse ao psiquiatra, que é uma coisa que as pessoas não têm. Eu conhecia muitas pessoas que nunca tinham conhecido ninguém sequer licenciado, quanto mais um médico, não é? Isso existe. Aliás, infelizmente em Portugal existe demais, não é? Portugal tem um problema muito grande de pobreza e também um problema muito grande de pobreza infantil. E portanto, essa sorte é mesmo uma sorte, não é uma coisa que esteja acessível a todos. As pessoas não têm dinheiro para pagar um psiquiatra, como é óbvio. Não têm. E o mais perverso disto tudo é que nós sabemos que os problemas de saúde mental têm uma prevalência maior em famílias de rendimentos mais baixos. Não é? Eu não sei, em Portugal imagino que haja coisas semelhantes, mas eu sei que em Inglaterra, onde eu vivo, as pessoas que estão nos 20% mais pobres têm o dobro da probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental do que as pessoas que estão nos rendimentos médios. Não é? E portanto tem essa coisa mais perversa, que é aqueles que têm mais probabilidade de desenvolver este problema de saúde mental, são aqueles que também têm menos acesso. E mais dificuldade em pagá-los. Claro. E isso é inaceitável. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que nós todos tínhamos o dever coletivo de reparar esse dano, não é? Porque
poder nos curar de uma doença destas tão horrível e tão profunda não pode ser um privilégio. Tem que estar acessível a todos. Sim. E não está. E não está. E não está. Desde a data dessa consulta até aquele dia em que acorda feliz, quanto tempo é que passou? Tem ideia? Por acaso estive a ver os meus e-mails para ver as receitas do médico. Eu penso que a minha cura toda fecha em menos que um ano, o que é extraordinário. É um bom tempo para uma cura. Eu acho que deve ser um bom tempo, eu não sei, imagino que sim. Eu não sei, lá está, porque... Já estava em Inglaterra nessa altura? Não, eu mudei para a Inglaterra já curado. Sim. Poucos meses depois de já ter tido alta. Isso foi uma coisa importante para mim. Foi uma coincidência, na verdade, não planeei nesse aspecto. Mas é como lhe digo, eu digo, estou curado. Ele está sempre aqui comigo, não é? Eu sei a lidar com ele. E eu acho que desde os 27, final de 27, entrada para os 28, tive muito poucos ataques de pânico. Muito poucos. Muito poucos. Menos que um por ano. Muito menos que um por ano. E sabe o que é que espoletam esses ataques? Consegue identificar o que é que pode provocar? Consegue antecipá-los, perceber o que é que vai acontecer? Consigo. Acho que sim. Acho que há temas que me puxam para isso. Não sei se por traumas que eu possa ter tido na minha vida pessoal, na minha infância, à medida que fui crescendo. Sei que há coisas, determinados efeitos. Por exemplo, há muitas questões, por exemplo, de relações familiares, no sentido de ver pessoas em determinados... Não tem que ser eu, mas às vezes determinados acontecimentos na sociedade familiares que me despoltam isso e poder ver pessoas a sofrer com isso também me custa muito. E às vezes tenho algumas circunstâncias em que sei que tenho que passar por isso. E vou-lhe dar um exemplo. Às vezes há coisas tão simples e estúpidas como determinado tipo de música ou determinado tipo de filmes que eu sei que não posso não estar na circunstância certa para ver ou para ouvir. E portanto, refugio-me disso. Pode acontecer que eu esteja a querer preparar-me para poder fazê-lo, para poder estar numa determinada circunstância ou ter uma determinada discussão que sei que vai despoltar isso e, portanto, eu preparo-me. Mas posso lhe dar um exemplo muito estúpido do dia-a-dia que aconteceu há poucos meses. Houve um filme que saiu, que é o The Whale. É um filme, ou em português imagino que se chama Baleia, não tenho certeza. Mas que é um filme que ganhou o Oscar de melhor ator este ano e é sobre um homem que tinha obesidade e tinha vários problemas. E eu fui ao cinema ver esse filme e eu... Desprotegido sobre em relação à história. Eu sabia perfeitamente para o que ia. E sabia que isso podia acontecer. Não, sabia perfeitamente o que é que aquilo ia despoltar em mim. E foi muito curioso, porque fomos em 2 casais ao cinema, lá em Londres. E eu sabia perfeitamente, tive algumas semanas a pensar, ok, eu sei o que é que vai sair daqui, não tenho a menor dúvida. E chegou ao fim do filme e eu não estou a exagerar, mas eu fiquei 15 a 20 minutos sentado no meu lugar a chorar compulsivamente. Compulsivamente. E não tive vergonha disso. E tinha a minha, não sei qual é a palavra certa em português, mas a minha parceira e mais outro casal muito amigo, muito próximo. E eu não tive vergonha nenhuma de estar ali 20 minutos. Eu precisava daquele tempo, para mim. Isso para mim é uma grande conquista, poder fazer isso. Sem vergonha nenhuma. Eu estive lá 20 minutos, mas a chorar compulsivamente. E eu acho que essa liberdade de eu saber que aquilo está aqui comigo, mas eu é que mando, tanto quanto possível, é a maior liberdade que eu posso ter. Porque, como eu digo, isto faz parte de mim. Eu sou uma pessoa normal. Eu tenho esta característica comigo. Faz parte do que eu sou, faz parte da minha maneira de ver a vida hoje em dia, faz parte da minha maneira de lidar com os outros. E isso é importante. E é importante eu assumir isso para mim próprio. Mas é um caminho que demora tempo a fazer. Não é um caminho que se faça de um dia para o outro. Isso não tenho a menor dúvida. E isso quer dizer, Miguel, que os amigos já sabem. Já não há vergonha, pelo menos para os amigos mais próximos. Eles sabem, porque
é público, eu falo disto abertamente porque sinto que é importante, mesmo que não seja fácil, porque não é. Mas, lá está, é complicado de esperar que as pessoas consigam reagir a isto facilmente. Eu acho que nós não estamos ainda nesse ponto, não estamos mesmo. Nós não estamos num momento ainda da sociedade onde isto seja acessível a todos, ter formas de lidar com isto. Isso não é só nos amigos. Eu acho que as empresas não estão preparadas para isto. As escolas não estão preparadas para isto. Mas não estão preparadas, eu não estou a atacar as escolas, nem os professores. Mas quer dizer, os professores e os profissionais que estão na escola nasceram ou na minha geração ou numa geração anterior, não é? Eles próprios também não têm essas ferramentas. Não têm. E nós não podemos estar à espera que as pessoas compreendam uma coisa sobre a qual não lhes foi dado a falar. E pelo contrário, se calhar uma coisa que durante muitos anos foi escondida, não é? Porque a depressão não é uma coisa nova, de todo, não é? E esse estigma ainda existe. E eu acho que há muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com a conversa. E eu acho que isso é natural. Eu acho que a expectativa não pode ser outra. Mas havemos de chegar a um ponto em que se fala disto como se fala de qualquer outra doença, eu espero. Acho que isso era muito importante. Haverá aí também, de quem passou pela doença, o papel não é só de falar, mas é de se aproximar das pessoas que podem estar também doentes e serem elas a abrir essa porta. Ou seja, o Miguel está mais sensível a detectar aquilo que outras pessoas podem não ter percebido, precisamente por já lá ter estado. Isso é das coisas mais irónicas. É que eu mesmo, antes de me tratar e na altura em que, no fundo, estava a negar a minha própria depressão, eu conseguia perceber nas outras pessoas que elas também não estavam bem. E, aliás, quando elas na faculdade durante alguns anos, lembro-me de haver 2 ou 3 casos de pessoas que tinham problemas de saúde mental. Algumas delas hoje em dia são minhas amigas, mas de eu pensar, eu olhar para aquela pessoa e dizer, esta pessoa não está bem. Não está. E fazer muita confusão, porque eu, de certa forma, sentia-me um bocadinho também naquilo, não é? Que está ali numa faculdade com tanta gente à volta, mas ninguém olha para mim. E ninguém percebe o que é que eu tenho, não é? E eu lembro-me de por várias vezes sinalizar isso e falar com eles o melhor que sabia, o melhor que conseguia, dentro de alguém que de certa forma, também sofria com isso, apesar de eu próprio negar, essa que é a ironia, não é? Eu negava-me a mim aquilo que via nos outros. E isso era muito interessante. E o que quer dizer com isto é que, de facto, eu acho que se nós olharmos com olhos de ver, nós conseguimos mesmo perceber. E se tomarmos atenção às pessoas da nossa volta, nós conseguimos perceber. E eu lembro-me de sinalizar esses alunos que mais tarde quase todos ficámos amigos, do ponto de vista até pessoal, e acompanhámos mutuamente. Mas de nem sequer haver formas de... Não havia protocolos para sinalizar isto, não é? Não havia, eu dava aulas na universidade e eu não tinha um mecanismo para tentar ajudar aquele aluno, não é? Eu não tinha um processo, um protocolo que me dissesse, ok, visto um aluno com um problema, portanto, há aqui um gabinete que trata disto, há aqui uma coisa que trata daquilo. Isso não existia, isso, cara, ainda não existe em muitas faculdades, não é? Ou locais de trabalho, e certamente não em famílias e grupos de amigos, onde os protocolos são informais, são protocolos sociais, não é? E vai ser preciso que isso apareça, que isso se vá fazendo, não é? Porque, sei lá, não passa pela cabeça numa escola se identificar um aluno que tem um problema de outro tipo completamente diferente, sei lá, um problema de aprendizagem, ou um problema de bullying ou de violência, há mecanismos de reporte, não é? E eu sinto que nós vamos ter que caminhar para um processo em que também há mecanismos de reporte de problemas de saúde mental. Mas lá está, nós não podemos pedir a pessoas que controlem uma coisa que não conhecem e que, de certa forma, por causa do estigma, foram sempre criadas e cresceram a tentar escondê-la, da mesma maneira que eu também escondi. Eu acho que isso é a coisa mais natural. E portanto, sim, é muito curiosa essa sua pergunta, porque eu consegui identificar noutros aquilo que estava a tentar esconder de mim próprio. E isso é de uma ironia fina, brutal. Brutal. Miguel, muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Obrigado.